Vídeo de apresentação do trabalho de direito internacional sobre o Mercosul, apresentado por Carla Leonor Cruz, Gabriel Coelho, Gabriela Pinheiro, Josilete da Silva, Stephanie Miranda e Igor Rebouças. O Mercado Comum do Sul é um processo de integração regional que forma uma união aduaneira de livre comércio entre os Estados partes. É um projeto econômico-comercial e político-estratégico ajustado entre Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e posteriormente Venezuela, que se encontra suspensa. Na década de 40, Brasil e Argentina manifestaram as primeiras tentativas de integrar uma união aduaneira. Já na década de 60, houve a primeira tentativa de integração da América Latina, com a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que foi substituída em 1980 pela ALAD. Em 1985, após a avaliação do contexto do Brasil e da Argentina, foi firmada a Declaração do Iguaçu pelos presidentes Sarney e Alfonsín. E em 1986, foi firmada a Ata para a Integração Brasil e Argentina, que instituiu o Programa de Integração e Cooperação Econômica. E em 1988 foi celebrado entre Brasil e Argentina o Tratado de Cooperação, Integração e Desenvolvimento. Em julho de 1990 ocorreu um momento decisivo para a constituição do Mercosul, com a assinatura da Ata de Buenos Aires. E em dezembro do mesmo ano foi firmado o Acordo de Contemplação Econômica número 14. E finalmente em 1991 o Mercosul pôde finalmente sair do papel com a assinatura do Tratado de Assunção, estendendo-se para o Paraguai e o Uruguai. O Tratado de Assunção previu um período de transição, que foi desde a assinatura do instrumento em 26 de março de 1991 até 31 de dezembro de 1994. Os países deveriam utilizar instrumentos importantes para a constituição do mercado comum, como um programa de libertação comercial, coordenação de políticas macroeconômicas, tarifa externa comum e adoção de acordos setoriais. Tratados internacionais, protocolos e acordos são fontes jurídicas do Mercosul, que vieram para complementar o Tratado de Assunção. Entre os protocolos mais importantes, podemos destacar o Protocolo de Brasília, o Protocolo de Ouro Preto, o Protocolo de Olivos, o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela e o Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia. Desde o Protocolo do Ouro Preto, o Mercosul é qualificado para celebrar acordos com outros países ou organismos internacionais. Atualmente, o Mercosul possui 7 estados associados: Bolívia, que se encontra em estado de adesão, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Por pertencer à comunidade andina e pela impossibilidade da existência de 2 regimes diferentes, a Venezuela, interessada em ingressar no Mercosul, abandonou o antigo modelo. O então presidente Hugo Chávez tinha forte motivação política e interesse pessoal para reforçar e expandir sua visão geopolítica pela América do Sul. E após uma série de negociações que se iniciaram em 2005, a Venezuela pôde finalmente ingressar no Mercosul no dia 19 de março de 2013. Contudo, devido à verdadeira tragédia institucional que assola o país, a Venezuela não cumpriu os compromissos com o Mercosul e foi oficialmente suspensa do bloco. Fundados nos princípios da
gradualidade, flexibilidade e equilíbrio, o Mercosul tinha como objetivos a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, bem como o estabelecimento de uma tarifa externa comum e a adoção de uma política comercial comum. A coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os Estados-partes e o compromisso dos Estados-partes de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes para lograr o fortalecimento do processo de integração. Para estabelecer uma estrutura institucional do Mercosul, os componentes do tratado deveriam estabelecer a estrutura organizacional do Mercosul, que foi instituída por meio do Protocolo de Ouro Preto. A estrutura institucional do Mercosul é composta por 3 órgãos decisórios, sendo eles o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum e a Comissão de Comércio do Mercosul. Também é constituída por outros 3 órgãos: a Comissão Parlamentar Conjunta, o Fórum Consultivo Econômico e Social e a Secretaria Administrativa do Mercosul. Por meio do Protocolo de Ouro Preto, foi conferida ao Mercosul personalidade jurídica de direito internacional público. As fontes jurídicas do Mercosul estão elencadas no artigo 41 do Protocolo de Ouro Preto. São o Tratado de Assunção, seus protocolos e os instrumentos adicionais e complementares, acordos celebrados no âmbito do Tratado de Assunção e seus protocolos, decisões do CMC, resoluções do GMC e as diretrizes da CCM. Inicialmente, qualquer controvérsia que surgisse entre os membros do Mercosul seriam resolvidas através do sistema provisório mediante negociações diretas. Já em dezembro de 1991, com o Protocolo de Brasília, houve a criação dos tribunais ad hoc. O atual mecanismo utilizado para a solução de controvérsias é o Protocolo de Olivos, em conjunto com o seu protocolo modificador. O atual sistema apresenta avanços em relação ao Protocolo de Brasília, como criação de um tribunal permanente de revisão, implementação de mecanismos de regulamentação das medidas compensatórias, criação de normas procedimentais inspiradas na Organização Mundial de Comércio, intervenção opcional da GMC, possibilidade de eleição de fórum e possibilidade de reclamação dos particulares. No Tribunal Permanente de Revisão, destacam-se 3 funções: a de instância recursal, a de órgão de instância única e a consultiva. Alguns dos aspectos do Mercosul são que ele visava o desenvolvimento econômico, a inserção dos membros no mercado e o fortalecimento das relações comerciais entre blocos, além de criar estabilidade econômica e previsibilidade jurídica para atrair investimentos estrangeiros necessários para os países emergentes. O sistema de pagamentos em moeda local, que entrou em vigor em 2008, é um sistema de pagamento internacional administrado pela parceria dos bancos centrais dos Estados-partes, que permite pagamentos e recebimentos em suas próprias moedas sem a necessidade de moeda intermediária, assim reduzindo os custos das operações e fortalecendo o mercado real peso. Com o fluxo de transações liderado pelo Brasil e sendo o Mercosul
um importante destino para as exportações brasileiras, porém, próximo do seu limite potencial, é imprescindível a fusão entre o Mercosul e a Comunidade Andina. Criado em 2004, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul promove a integração produtiva dos membros e o incentivo às micro e pequenas empresas, e tem como objetivos promover a competitividade das economias e regiões menos industrializadas, estimular a coesão social e fortalecer a infraestrutura institucional. Podemos concluir que o Mercosul é um bloco econômico de grande importância para o desenvolvimento econômico dos países cujos períodos de ditadura contribuíram para a deterioração das contas públicas e o agravamento das dívidas externas, sendo assim necessário buscar formas de se estabelecer e fortalecer economicamente. Obrigada pela atenção.